seja bem-vindo ao programa Registradores Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Dr. Leonardo Brandelli, primeiro oficial de registro de imóveis, títulos e documento civil de pessoas jurídicas de Jundiaí, São Paulo. Doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado lato sensu em Direito Registral Imobiliário pela Universidade Ramon Llull, em Barcelona. Brandelli é professor de Direito Civil na Escola Paulista de Direito e coordenador editorial da Revista de Direito Imobiliário do IRIB. É membro da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário e integra a atual comissão do 10º Concurso Extrajudicial de São Paulo. Bom, doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, quero dizer que é um prazer estar aqui na TV Registradores e agradeço o convite, a oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante e novo que é a usucapião extrajudicial. Perfeito. Bom, doutor, nós vamos começar então falando do artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, acrescido do artigo 216-A, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Né? Está entrando aí em vigor um novo procedimento administrativo. Qual que é a principal mudança que esse novo artigo vai trazer ao usucapião? Bom, a principal mudança que o novo Código de Processo Civil trouxe em relação ao procedimento ao processo de reconhecimento da aquisição da propriedade imóvel pela usucapião é a possibilidade desse procedimento ser feito extrajudicialmente, né? Parece até, pelo disposto no novo Código de Processo Civil, que pode ter um procedimento especial para o processo judicial de usucapião e, no entanto, regulamentou de maneira bastante minuciosa o procedimento extrajudicial. Parece até que o novo Código de Processo Civil não apenas passou a permitir um procedimento extrajudicial de usucapião, como até parece que quer incentivar esse procedimento, porque parece, mais atenção ao procedimento extrajudicial do que o próprio procedimento judicial. E a principal e a primeira grande inovação do novo Código de Processo Civil em relação a esse tema é a possibilidade de que a usucapião seja reconhecida extrajudicialmente no registro imobiliário e não mais apenas judicialmente como vinha até então. Até já havia um embrião antes do novo Código de Processo Civil da usucapião extrajudicial, conhecido dos registradores, que era a previsão da usucapião administrativa prevista na Lei 11.977, mas com um escopo muito reduzido de aplicação, porque é aplicável somente a casos de regularização fundiária e apenas para aquisição do direito de propriedade, e com uma possibilidade de cognição pelo registrador dos elementos da usucapião bastante superficial, bastante formal. Agora, com o novo Código de Processo Civil e com esse procedimento que eu tenho chamado no meu livro de procedimento comum extrajudicial de usucapião, essa possibilidade da usucapião foi ampliada para qualquer direito imobiliário usucapível, sobre qualquer bem imóvel passível de usucapião e para qualquer espécie de usucapião. Então, qualquer direito que seja, qualquer direito imobiliário, obviamente, porque nós estamos tratando de bens imóveis, mas qualquer direito imobiliário que seja passível de ser adquirido pela usucapião, por qualquer forma de usucapião, seja usucapião ordinária, seja usucapião extraordinária, seja usucapião coletiva, etc., pode ser reconhecido a aquisição desse direito pela usucapião na esfera extrajudicial, através da usucapião extrajudicial, diretamente no registro de imóveis, sem necessidade de homologação judicial, sem necessidade de participação do Ministério Público. Tá. E há uma grande inovação, para finalizar essa parte introdutória, me parece que é a amplitude de cognição que foi dada ao registrador de imóveis. O que significa isso? O registrador de imóveis, na usucapião extrajudicial, deve conhecer, obviamente, todos os elementos
caracterizadores da usucapião, os requisitos materiais da usucapião, como é que se caracteriza a usucapião ordinária, a usucapião extraordinária, a usucapião coletiva e assim por diante, porque ele deve analisar profundamente a ocorrência ou não desses elementos, porque ele é que vai presidir o procedimento, ele é que vai formar a sua convicção para decidir se defere ou não o pedido de reconhecimento o pedido de reconhecimento da aquisição do direito pela usucapião. Tá, e na lavratura da ata notarial, né, a pessoa que precisa ser representada por um advogado, né, como que vai ser a atuação desse advogado diante da constatação de posse? Não há uma obrigatoriedade, me parece, de que haja participação do advogado para a lavratura da ata notarial. Tá. A lei exigiu a participação do advogado para o procedimento de usucapião, para o processo extrajudicial de usucapião que é iniciado, conduzido e finalizado no registro de imóveis e não no tabelionato de notas. A confecção da ata notarial é a confecção de um documento extra-registral, notarial, mas que é um documento prévio ao processo de usucapião que deve acompanhar o pedido de usucapião que vai ser feito no registro de imóveis. E para ele, me parece que não há exigência de acompanhamento pelo advogado. É claro que me parece recomendável que o advogado que vai efetivar depois o pedido de reconhecimento da aquisição de um direito real imobiliário pela usucapião no registro de imóveis acompanhe a elaboração dos documentos que vão instruir esse pedido desde o início. Então, me parece talvez recomendável, talvez salutar, que o advogado acompanhe já a confecção da ata notarial, mas não há obrigação para que isso aconteça. Se não houver a presença de um advogado solicitando a ata notarial ao tabelião e durante as diligências do tabelião, nenhum vício haverá a impedir o pedido de reconhecimento da aquisição pela usucapião. Perfeito. Doutor, e qualquer bem pode ser usucapido, por exemplo, um apartamento? Qualquer bem que seja passível de usucapião, qualquer bem imóvel que seja passível de usucapião, pode ser usucapido também pela esfera extrajudicial. Não há nenhum limite nesse sentido. Então, para que possa haver o reconhecimento da usucapião extrajudicial, primeiro, o direito real usucapido deve ser um direito usucapível, deve ser um direito passível de posse ad usucapione. Um direito de hipoteca, por exemplo, não poderia ser usucapido porque não implica em posse. Mas um direito de servidão de passagem, por exemplo, poderia sim ser usucapido, porque é possível exercer posse ad usucapione que conduza à criação não de um direito de propriedade, mas de um direito de servidão de passagem. Esse é o primeiro ponto. Esse direito deve recair sobre uma coisa usucapível. Quais são as coisas em tese usucapíveis? Coisas imóveis, que é o que nós estamos tratando, obviamente, no usucapião imóvel extra-registral, né? Primeiro é que tem que ser uma coisa. O Código Civil, quando define bens imóveis, ele define alguns bens imóveis que não são fisicamente imóveis, mas que são juridicamente imóveis, como, por exemplo, as ações sobre direitos reais de bens imóveis. É um direito imóvel, mas não é uma coisa imóvel. Coisa imóvel é bem imóvel corpóreo. Então, há necessidade que o bem imóvel usucapível seja uma coisa imóvel, corpórea, e que não seja excluída da usucapião por ser fora do comércio ou por ser um bem público, por exemplo. Costuma-se dizer que a coisa tem que ser hábil. Se houver um direito, ou melhor dizendo, um ônus de inalienabilidade sobre esse bem, por exemplo, ele não é usucapível. Um apartamento, em tese, em princípio, não teria nenhum óbice de ser usucapido, porque ele é uma coisa que tem uma propriedade exclusiva, a unidade autônoma de um condomínio edilício é de propriedade exclusiva de alguém, é passível de posse ad usucapione, exclusiva por determinada pessoa, e não haveria nenhum óbice, em princípio, para que houvesse aquisição pela usucapião. No registro de imóveis, obviamente, para que seja possível esse reconhecimento, há necessidade de que haja o registro da instituição do condomínio, né? Porque o reconhecimento do pedido da usucapião no registro de imóveis, no processo extrajudicial
de usucapião conduzirá ao registro da aquisição do direito real pela usucapião. Portanto, há necessidade, em se tratando de uma unidade autônoma, de um apartamento, por exemplo, que haja previamente o registro da instituição e especificação daquele condomínio. Perfeito. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado. Bom, nós estamos finalizando a primeira parte do Registradores Entrevista. Ao meu lado, o doutor Leonardo Brandelli, que voltará na segunda parte do programa para responder dúvidas e questões enviadas pelos internautas sobre usucapião administrativa. Até já! Ao meu lado, o Dr. Leonardo Brandelli, que continuará a falar sobre usucapião administrativa e o novo Código de Processo Civil. Doutor, nós recebemos algumas perguntas de associados e internautas sobre o tema. E a primeira pergunta é do Dr. Gersé, do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Bom, a pergunta dele é a seguinte: alguma situação, algum ônus ou gravame em que a usucapião possa ser impedida de ser registrada? Se sim, quais? Eu agradeço a pergunta do colega, a qual é não só pertinente, como bastante importante. E há sim situações em que não é possível não apenas o registro da usucapião, mas não é possível o próprio reconhecimento do pedido da usucapião. O próprio atendimento do pedido de reconhecimento da usucapião. Seria talvez impossível tentar imaginar aqui todas as possibilidades, mas algumas eu consigo imaginar e a gente pode exemplificar algumas situações, né? Há pouco, quando nós conversávamos sobre quais seriam os bens passíveis de usucapião, nós vimos que não é qualquer bem imóvel que é passível de usucapião, mas somente coisas móveis, ou seja, coisas imóveis, ou seja, bens imóveis apreensíveis fisicamente e que não estejam excluídos pela lei como sendo passíveis de usucapião, o que se costuma chamar em direito civil de coisas hábeis a serem usucapidas, né? Geralmente os exemplos de coisas inábeis, não passíveis de usucapião, são as coisas fora do comércio, como os bens inalienáveis, por exemplo, e as coisas públicas, os bens imóveis públicos, né? Então, o primeiro exemplo que a gente poderia imaginar aqui de impossibilidade de se deferir o pedido de reconhecimento da aquisição pela usucapião seria a de que o bem imóvel seja inalienável por força de disposição legal ou de determinação judicial. Se um determinado bem imóvel é inalienável por força de lei ou de determinação judicial, ele não pode ser usucapido, ele está excluído da possibilidade de usucapião, coisa que não ocorre com a inalienabilidade voluntária ou convencional, decorrente de doação ou de testamento. Nesses casos é possível sim haver a usucapião. Tá. Uma outra hipótese em que não é possível o reconhecimento da usucapião seriam aquelas hipóteses em que haja obstação ou interrupção ou suspensão da prescrição aquisitiva. O Código Civil diz que aplicam-se à prescrição aquisitiva, a usucapião, portanto,
todas as causas de obstação, suspensão e interrupção da prescrição extintiva. Então, por exemplo, se for constatado que há uma ação do proprietário contra o possuidor que tem posse do usucapione antes de completar o prazo da prescrição aquisitiva, antes de completar o prazo da usucapião. Neste caso, a interrupção do prazo prescricional e, portanto, haveria impossibilidade de se reconhecer a aquisição pela usucapião, que não aconteceu, né? Então, é importante que os registradores estejam atentos a estas causas de obstação, de suspensão e de interrupção do prazo prescricional aquisitivo. Uma outra possibilidade em que não haveria, me parece a possibilidade de o registrador reconhecer a aquisição pela usucapião, é a hipótese de já ter havido prévio processo judicial de usucapião com decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, se o juiz já decidiu favorável ou desfavoravelmente aquele pedido de usucapião, não pode o registrador, na esfera administrativa, reanalisar aquele mesmo pedido de usucapião. Aqui nesse ponto tem uma questão sensível, talvez das mais sensíveis no processo de usucapião extrajudicial, e que os registradores terão que se defrontar e se debruçar sobre ela e talvez analisar mais profundamente, e que eu tentei estudá-la no meu livro sobre usucapião administrativa, dediquei um capítulo a isso, é a questão da usucapio libertatis. Há uma decisão do STJ em que o STJ entendeu não ser possível a usucapião no caso de um imóvel que estava sequestrado, por entender que o sequestro do bem tornava ele coisa inábil para a usucapião, impedia o reconhecimento da usucapião. Isso faz com que a gente entre um pouco na discussão da usucapio libertatis, ou seja, da usucapião libertadora. A usucapião é sempre libertadora? Nunca é libertadora? Ou às vezes é e às vezes não é? O que significa dizer isso? Se eu tenho um ônus registrado, registro lato sensu, na matrícula do imóvel, como uma hipoteca, um sequestro, uma penhora, o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião, por se tratar de uma aquisição originária, implica necessariamente no cancelamento de todo e qualquer ônus, e portanto ela é libertadora, ou não implica nunca na extinção desses ônus, e portanto ela nunca é libertadora, ou eventualmente pode ou não implicar na extinção desses ônus. São questões que encontram diferentes respostas na doutrina, na jurisprudência, e que a mim parece que a resposta, é isso que eu ponho no livro, mas isso precisa ser melhor aprofundado, né, pelos operadores do direito, a mim parece que a usucapião pode ser libertadora ou não, a depender de duas coisas: da qualidade da posse exercida pelo possuidor ad usucapione, ou talvez melhor dizendo, do direito que é refletido na posse do possuidor ad usucapione, para que se possa verificar se colide ou não com esse ônus pré-existente de maneira a eliminá-lo, e também da própria publicidade registral, para ver se esse ônus prévio está publicizado ou não, de maneira a ser oponível ou não ao terceiro de boa-fé, nesse caso o possuidor ad usucapione. Exemplificando, se houver uma hipoteca publicizada na matrícula do imóvel, portanto registrada antes de que se registre a existência da usucapião ou um pedido de usucapião, né? Não me parece que a usucapião extinguiria esta hipoteca, porque a usucapião é um direito real que não exige posse, que não implica em posse direta da coisa. E, portanto, a posse ad usucapione não tem o condão de extinguir essa hipoteca, apesar de ser originária. Então, a pessoa usucapiria sim a propriedade, mas uma propriedade hipotecada. Esse entendimento do STJ parece que leva a uma conclusão de que eles entenderiam que a usucapião seria sempre libertadora, porque como o imóvel seria adquirido livre de quaisquer ônus, então não se permite a usucapião para que não extinga aquele ônus. Parece-me que isso precisa ser discutido, porque talvez fosse mais adequado tecnicamente que a usucapião pudesse ser feita, mas aquele ônus não seria extinto porque publicizado e oponível, inclusive, ao adquirente ad usucapione. E já que a posse
não afeta aquele ônus. Mas esse é um ponto talvez o mais sensível que os registradores encontrarão pela frente e que precisa ser melhor tratado, melhor pesquisado. Em caso de prenotação da usucapião, quais os possíveis efeitos que nós teríamos? Então, outra grande questão que se tem e que a lei não indica uma resposta é se a prenotação do pedido de usucapião implica em direito de prioridade ou não. Isto é, se protocolado pedido de reconhecimento da aquisição pela usucapião, se iniciado um procedimento administrativo de usucapião extrajudicial no registro de imóveis, o ingresso de títulos contraditórios posteriores deverá obstar a análise, ou se esses títulos posteriores poderão ser analisados mesmo durante o curso do processo de usucapião administrativo. Quando eu me debrucei sobre essa questão e analiso ela no livro, eu cheguei à conclusão que geraria um direito de prioridade à prenotação do processo de usucapião. Por quê? Porque se trata de aquisição de um direito real pela usucapião. Se trata de adquirir um direito real lá no final do processo de usucapião, se o pedido for deferido. Mas é isso que se pede no processo de usucapião. De maneira que, se deferido a usucapião, uma eventual compra e venda, uma eventual hipoteca que tenha sido apresentada posteriormente, será contraditório com esse pedido de usucapião. De maneira que, diferentemente do que ocorre com a retificação de registro, onde você apenas altera algum elemento objetivo ou subjetivo constante do registro de imóveis e, portanto, não se trata de adquirir ou de transmitir direitos reais, e, portanto, na retificação de registro de imóveis não há direito de prioridade, pareceu-me que na usucapião haveria esse direito de prioridade. Mas também aqui cabe refletir um pouco mais. Por exemplo, recentemente eu li um artigo excelente do excelente desembargador Ricardo Dipp, um artigo ainda inédito, que está no Prelo, em que ele defendia uma reflexão maior sobre isso, e acho que não sem razão, por vislumbrar ali uma possível fraude, uma pessoa que queira congelar o estado do imóvel e peça uma usucapião sem muito fundamento, mas isso faz com que ele consiga obstar o registro de outros títulos durante o procedimento de usucapião, se entender que há a prioridade. E também há que se ponderar que não se trata o processo de usucapião de um título, né, e sim de um processo administrativo. Isso precisa ser ponderado também para ver se essa prenotação de um processo administrativo, não de um título propriamente, se levaria realmente a um direito de prioridade. Numa visão primeira, que me pareceu que sim, e foi o que eu escrevi, mas acho que há elementos importantes em sentido contrário que precisam ser pensados, e porque tudo que falarmos agora será sempre uma visão a priorística, porque a lei sequer entrou em vigor ainda, né? E há muito que amadurecer, há muito que se pensar. Então, eu acho que essa situação da prioridade eu colocaria neste momento das coisas mais ou menos desta forma. Doutor, existe algum impedimento se houver a apresentação de um título, por exemplo? Então, vai depender do entendimento que se tem a respeito de a prenotação do pedido de usucapião, a prenotação do processo de usucapião, gerar prioridade ou não. Se se entender, como me parece neste momento, e que foi a posição que eu defendi no meu livro, que gera um direito de prioridade, não é possível o registro de um título posterior. Esse título precisa ficar aguardando o deslinde do processo de usucapião para que possa ser analisado. A se entender que não gera direito de prioridade, então sim, seria possível o registro desse título posterior, mesmo durante o curso do processo de usucapião. Perfeito. Bom, doutor, a segunda pergunta foi enviada pela doutora Marilúcia Carraro, do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, e temos também uma pergunta semelhante do senhor Gilberto de Pontes, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Águas de Lindóia, São Paulo. Bom, aqui o parágrafo 2º do artigo 216-A do novo Código Civil explicita que, se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais
e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como discordância. A pergunta encaminhada é: quando esta intimação não tem êxito, deve-se utilizar uma intimação judicial específica para este fim e trazê-la ao processo administrativo? Eu agradeço também aos colegas pela participação e pela bastante pertinente e importante questão. Eu acho que, de novo, eu vou reiterar aqui que nós estamos num momento em que tudo que for dito são as primeiras impressões, não é? Porque isso tudo precisa ser amadurecido. Depois da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a doutrina, a jurisprudência, seguramente começarão a dar os fundamentos, os entendimentos pacificados a respeito da correta interpretação. No meu entendimento, não é possível uma notificação judicial no curso do processo administrativo, suspender o curso do processo administrativo, fazer a notificação judicial e trazer para o processo administrativo. Essa hipótese citada no trecho da lei trata da hipótese da notificação dos legitimados passivos certos que não deram voluntariamente a sua anuência e que deverão ser notificados. A regra é que eles devam ser notificados pelo oficial do registro de imóveis, pelos meios que a lei permite, e se não houver o êxito na notificação, se for infrutífera a notificação, o que me parece é que fica prejudicado todo o procedimento, e todo o procedimento deve ser judicial, deve ser jurisdicional. Não me parece que seria possível suspender o processo, esperar até que haja notificação judicial para que ela seja juntada no registro de imóveis. Não há previsão legal para isso, e me parece que isso demandaria previsão legal, porque tem algumas consequências jurídicas no meio. Esta é, à primeira vista, a minha opinião. Não me parece que seria possível. Tá. E quando você tem uma matrícula bloqueada, existe algum impedimento na usucapião para fins de regularização do imóvel? Quando se tratar de um parcelamento irregular, que, portanto, o registrador não possa registrar nenhum ato de disposição voluntária de fração ideal, justamente porque está caracterizada ali na matrícula por conta de vendas prévias de frações ideais, que se trata de um parcelamento irregular ou clandestino do solo urbano, há duas posições a respeito, né, que nós vemos hoje nos tribunais. Uma vertente jurídica tem entendido que a usucapião não pode ser utilizada para usucapir lotes, imagino que seja essa a questão, né, lotes de um parcelamento irregular cuja matrícula esteja bloqueada administrativamente por conta da caracterização desse parcelamento irregular. E que deveria se buscar a regularização pela via própria da regularização fundiária e não pela usucapião. Outra corrente entende que é possível, sim, a utilização da usucapião, mesmo nessas vias, por se tratar de aquisição originária que não fica submissa ao procedimento de regularização fundiária. Me parece até que essa segunda corrente tem sido majoritária nos tribunais hoje em dia, inclusive nas câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, o que me parece é que, havendo duas teses possíveis, e majoritariamente até a que permite esta possibilidade, e tendo o registrador autonomia, independência jurídica para formar a sua convicção, me parece que é possível o registrador formar a sua convicção tanto por uma quanto por outra possibilidade, sem que possa derivar daí alguma responsabilidade pelo exercício regular de direito, salvo se, obviamente, vier na sequência esse assunto a ser definido e regulamentado pela Corregedoria Geral de Justiça ou em decisão pelo Conselho Superior da Magistratura, ao julgar a apelação de dúvida. Mas, enfim, salvo alguma decisão
vinculante para os registradores. Me parece que hoje o que temos são duas correntes, uma que entende que é possível, uma que entende que não. Me parece que jurisdicionalmente até majoritária que entende que é possível e, portanto, o registrador fica livre para formar a sua convicção sem que daí possa advir alguma responsabilidade, desde que devidamente fundamentada. A minha convicção pessoal é pela possibilidade. Eu acho que, por ser aquisição originária, é possível o registro nessas hipóteses. Tá. Doutor, nós também temos uma pergunta da doutora Adriana, do primeiro oficial de registro de imóveis de São José dos Campos, São Paulo. É uma pergunta muito parecida, né, com a pergunta que o senhor já respondeu, e ela nos mandou um vídeo, né? Então vamos ver o vídeo aqui na tela. Sou Adriana, oficial do primeiro registro de imóveis de São José dos Campos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a usucapião administrativa em imóveis objeto de regularização fundiária. Por conta, nos loteamentos clandestinos, nós não vamos ter o controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa. Muito bem, agradeço também a colega Adriana a pergunta, bastante pertinente também e que não é simples. A regra geral da usucapião é que, por ser aquisição originária, ela não fica adstrita a se conseguir verificar qual a origem registral desta aquisição e nem a disponibilidade, né? Uhum. Quando vem um mandado judicial de registro de usucapião, obviamente reconhecido num processo jurisdicional, e que não se tenha identificado qual o registro de origem daquele imóvel, e que, portanto, também não vai se conseguir sequer verificar a disponibilidade registral, isso não obsta ao registro. O registro, por ser aquisição originária, vai ser feito, inaugura-se uma nova matrícula e nenhum problema haverá nesse registro. Quando se trata da usucapião extrajudicial, a coisa muda um pouco de figura, porque há necessidade, primeiro, de se identificar os registros anteriores, não apenas do imóvel usucapiando, mas dos confrontantes, porque há necessidade obrigatória de anuência desses legitimados passivos certos, que sejam titulares de direitos registrados nesses imóveis, né? E também há que se ter em conta, obviamente, a disponibilidade na matrícula do imóvel onde se indica que sai aquela área usucapida. Não me parece que nunca vai ser possível verificar a disponibilidade num loteamento clandestino, né? Porque eu tenho lá a área total e vão, eventualmente, sendo usucapidos tantas áreas quantas forem sendo feitos os pedidos, e talvez chegue um determinado momento, realmente, em que o registrador não tenha mais como verificar a disponibilidade quantitativa, né? Ou talvez até qualitativa, eventualmente, dependendo da precariedade da descrição. Me parece que, se chegar um momento desses em que não se tenha como, com segurança, verificar a disponibilidade qualitativa ou quantitativa, o registrador deve obstar o pedido e submeter a questão a um processo judicial, né? Ou seja, as partes devem fazer o pedido em juízo, onde essas questões são todas superáveis. Mas no registro de imóveis, talvez elas não sejam superáveis, porque eu preciso ter a anuência de todas as pessoas, portanto, preciso identificar com segurança de onde que sai aquele imóvel usucapido, e para que eu possa fazer isso, preciso também ter certeza sobre a disponibilidade qualitativa e quantitativa. Perfeito. Doutor, nós recebemos também uma pergunta sobre desdobramento de lote. Essa pergunta veio do senhor Luiz Carlos Santos, do 9º Oficial do Registro de Imóveis de São Paulo. Bom, ele pergunta o seguinte: nos casos em que a pessoa ocupa parte de um imóvel, o registrador poderá exigir que antes seja regularizado o desdobro junto à prefeitura do município? Não, na minha opinião, não. Agradeço também a pergunta do colega, também bastante pertinente e importante. Por se tratar a usucapião de uma aquisição originária,
e isso não muda no processo extrajudicial. No processo extrajudicial, a aquisição pela usucapião continua sendo originária, há um reconhecimento extrajudicial de uma aquisição originária da propriedade pelo cumprimento, ou melhor dizendo, pelo implemento dos requisitos materiais da usucapião. Mas a aquisição continua sendo originária, da mesma forma que o reconhecimento que eventualmente haja em juízo. E sendo uma aquisição originária, não há necessidade de aprovação de um desdobro prévio. Se a posse se deu sobre uma determinada área certa e isso ficar provado dentro de um imóvel, esta área poderá ser usucapida e isso poderá eventualmente, obviamente, possivelmente, levar à necessidade de abertura de matrícula para aquele imóvel, para aquela parte do imóvel que foi usucapida e que passa a constituir um novo imóvel, e uma averbação da usucapião na matrícula de onde sai esta parte, fica um remanescente, mas não vejo necessidade não de se pedir um prévio procedimento de desdobro, uma prévia aprovação de desdobro, a teor do que já acontece hoje nos processos de usucapião judiciais. Perfeito. Tá ótimo, doutor. Bom, nós estamos encerrando essa segunda parte do programa e voltaremos com a terceira e última parte respondendo mais algumas perguntas sobre usucapião administrativa com o nosso convidado, Dr. Leonardo Brandelli. Não saia daí! Olá, voltamos com a última parte do programa e dando continuidade a mais algumas perguntas. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Leonardo Brandelli, que lançou o livro Usucapião Administrativa, de acordo com o novo Código de Processo Civil, disponível pela editora Saraiva. Doutor, o senhor quer falar um pouquinho sobre o seu livro? Então, a Saraiva comprou a ideia de um livro sobre usucapião administrativa e eu achei que seria importante escrever um livro tratando já de uma teoria geral, digamos assim, da usucapião administrativa, porque já há agora com o novo Código de Processo Civil elementos suficientes e uma necessidade de se criar uma teoria geral da usucapião administrativa e tratar adequadamente, de maneira profunda, o tema. E foi o que eu tentei fazer no livro, né? Uma parte mais geral, digamos assim, que eu trato da natureza jurídica da usucapião administrativa, por que me parece que o legislador foi muito feliz em atribuir a presidência do processo administrativo de usucapião ao oficial de registro de imóveis e não a algum outro profissional. Analiso também as diversas hipóteses de usucapião, as diversas espécies de usucapião, e depois, numa parte mais especial, analiso o procedimento da usucapião
administrativa do novo Código de Processo Civil, que eu chamei de usucapião de procedimento comum. Analiso também a usucapião administrativa da Lei de Regularização do Parcelamento do Solo. E analiso também a usucapião administrativa da concessão de direito real de uso. Enfim, são, obviamente, como não poderia deixar de ser, as primeiras impressões, apesar de ter sido feito um estudo e uma pesquisa intensa, mas são as primeiras impressões de uma lei que sequer entrou em vigor e que certamente precisará ser maturada, mas, enfim, eu acho que se conseguiu ali, pelo menos, se não dar a palavra, obviamente, o que é impossível sobre alguns assuntos, pelo menos instigar e provocar algumas discussões que eu acho que serão extremamente importantes, extremamente delicadas no dia a dia dos registradores, assim que entrar em vigor o processo de usucapião administrativo. Legal, então fica a dica aí para o nosso telespectador. O livro, como eu disse, está disponível pela editora Saraiva. Bom, doutor, dando continuidade às perguntas, a próxima pergunta nós recebemos em nosso e-mail pelo Dr. Carlos Bertoni. Ele é do primeiro oficial de registro de imóveis de Capão Bonito. E uma pergunta similar é do Dr. Renato Nalini, oficial substituto do 9º oficial de registro de imóveis aqui da capital. Bom, a pergunta é a seguinte: a planta deverá ser elaborada por levantamento topográfico planialtimétrico, ou seja, constatação do imóvel com distâncias das esquinas, larguras de vias, indicação de edificações e plantações existentes, ou basta um croquis ou planta de situação do terreno? Agradeço também a participação desses colegas pela pergunta também extremamente importante. Eu diria que a planta e o memorial devem conter o que seja necessário para o caso concreto, o que vai depender do direito real que é usucapido e do imóvel sobre o qual recai tal direito real usucapido, né? É óbvio que a planta e o memorial da usucapião, e provavelmente muitas vezes darão ensejo à abertura de uma matrícula, obviamente que a planta e o memorial devem conter os requisitos de especialidade objetiva exigidos pela Lei 6.015, né? Dentre os quais o que foi citado na pergunta, a distância da esquina mais próxima. Mas, em algumas situações, me parece que a planta pode ser mais singela, já que a lei não impõe determinado tipo de trabalho técnico. Me parece que o trabalho técnico deva ser aquele que atenda os requisitos registrais e civis do caso concreto. E que, portanto, dizia eu, em alguns casos, me parece que pode ser algo mais singelo. Vamos imaginar um direito de servidão que seja usucapido, um direito de servidão de passagem que seja usucapido, sobre um terreno com casa, mas não há qualquer interferência na casa para demonstrar a usucapião desse direito real de servidão. Me parece que bastaria a demonstração gráfica do terreno, e o memorial descritivo vai descrever, obviamente, o direito real de servidão que é objeto da usucapião. Agora, vamos imaginar que o objeto da usucapião seja um direito de propriedade de um terreno com uma casa. Obviamente que daí a planta e o memorial descritivo deverão contemplar toda a especialidade objetiva, não apenas do terreno, mas também da construção que está sendo usucapida. Se se tratar de um direito de superfície que possa ser usucapido, talvez os requisitos necessários sejam outros. Então, eu acho que, me parece que a resposta a essa questão deva ser não tão formalista, já que a lei não exigia um determinado tipo de trabalho técnico, e exigiu apenas o trabalho técnico por um técnico legalmente habilitado. Me parece que a resposta deva ser: a planta e o memorial deverão conter os elementos necessários para possibilitar o registro da usucapião naquele caso concreto, caso seja deferido o pedido. E isso pode variar a depender do direito real que venha a ser usucapido, bem como do imóvel sobre o qual
cai esse direito real. E nos imóveis rurais, né? O levantamento terá que ser feito georreferenciado com certificado pelo INCRA? Como que fica a situação do imóvel rural? Então, a pergunta é interessante também, porque nos imóveis rurais, a lei e o decreto, 2 decretos posteriores à lei que tratou da matéria, estabeleceram alguns prazos, a depender do tamanho do imóvel rural, para que haja a descrição georreferenciada obrigatoriamente, certificada pelo INCRA. Ocorre que para títulos judiciais não houve prazo, já há necessidade de que haja o georreferenciamento. Então, eu imagino que a pergunta dos colegas seja no seguinte sentido: olha, hoje, quando há um mandado judicial de registro de uso capião de imóvel rural, aquela descrição deve estar necessariamente georreferenciada por se tratar de título judicial. No caso da usucapião extrajudicial, não há necessidade de que já haja, né, o georreferenciamento por si só. Vai se obedecer os prazos previstos na lei e no decreto, porque não se trata de título judicial. A lei não disse, olha, a usucapião deve ser sempre georreferenciada a partir de já. Não, disse os processos judiciais, o reconhecimento judicial de usucapião. Aqui não se trata de processo judicial, de maneira que me parece não haja necessidade imediata de georreferenciamento, poderá ser observado os prazos definidos legalmente, o que não impede, obviamente, que a pessoa já dê a descrição georreferenciada e certificada pelo INCRA, se assim pretender, embora o prazo ainda não tenha expirado. Tá. Doutor, a gente está chegando no final. Eu queria que o senhor falasse um pouco, desse a sua concepção sobre o que é preciso ainda evoluir, né, ou discutir sobre o tema usucapião administrativa. Em primeiro lugar, eu acho que há que se festejar essa novidade, né? Eu acho que o legislador brasileiro andou muito bem em levar a possibilidade da usucapião ser conduzida pelo oficial de registro de imóveis, porque há uma série de atos que estão hoje submetidos aos juízes e que não dizem diretamente com lides, que é a atuação primordial dos juízes, e que acabam tomando conta dos juízes, do tempo dos magistrados, acabam tomando o seu tempo que é precioso e que já é sobreatarefado, e que não permite que eles dediquem-se a realmente o que precisam dedicar-se, que são, melhor dizendo, as questões que envolvam lide. Então, quando todas as questões que não envolvam lide, que são amigáveis, que são meramente homologatórios, me parece deveriam realmente sair do Poder Judiciário para que possam os juízes dedicarem-se com mais afinco, com mais tranquilidade às questões nas quais eles são essenciais, que são as que envolvem lide. De maneira que me parece ser bastante festejável essa inovação, porque eu acho que se a coisa funcionar, tende a ajudar os magistrados nesse ponto, e a escolha do oficial de registro de imóveis é uma escolha muito feliz, porque naturalmente é o profissional a quem deve ficar afetada esta atividade mesmo, eu analiso isso no meu livro, e é o profissional que tem toda a capacidade jurídica de conduzir e bem conduzir esse processo, e tem dado provas em inúmeros exemplos, como retificação judicial, regularização fundiária, etc. Para que os registradores possam dar uma resposta adequada também a esse desafio, é importante que os registradores estudem profundamente os elementos essenciais da usucapião, os elementos materiais, os requisitos materiais de implemento das diversas espécies de usucapião, já que nós teremos que fazer essa análise doravante, a coisa não vem mais pronta, já analisada por um juiz, como acontecia até então. Né? Há algumas sugestões de legiferenda que parece que podem melhorar um pouco a situação. Né? Por exemplo, uma delas é a notificação dos legitimados passivos certos. Quer dizer, aqueles titulares de direitos registrados que têm os direitos registrados tanto na matrícula do imóvel
usucapiendo quanto dos confrontantes, devem dar a sua anuência. Se não derem voluntariamente essa anuência, eles serão notificados para anuir. Se eles não forem encontrados, se eles estiverem em local incerto, não sabido, por exemplo, não há previsão para que eles sejam notificados por edital, o que acabará fazendo com que, nesses casos, o processo seja jurisdicional sem que haja, eventualmente, aí uma lide a ser dirimida, né? Talvez fosse melhor que se possibilitasse, em alguns casos, como esses de local incerto e não sabido, a possibilidade da notificação por edital dessas pessoas. Se essas pessoas forem notificadas pessoalmente e durante os 15 dias de prazo que eles têm para impugnar se mantiverem silentes, presumir-se-á que impugnaram e não que concordaram, o que fará com que o registrador tenha que tentar uma conciliação, ou, não sendo frutífera a conciliação, remeta os atos ao juiz corregedor permanente. Talvez aqui seja melhor inverter essa presunção, porque a pessoa que recebe uma notificação para impugnar determinado pedido no prazo de 15 dias e se mantém silente, parece-me que a presunção seja a de que ela não tem interesse naquilo, e não de que ela queira impugnar, porque se ela quisesse impugnar, ela faria isso expressamente. Talvez seja o caso de inverter essa presunção, o que tornaria as coisas mais fáceis, né? Embora sempre haja a necessidade de haver a anuência, porque tem que ser amigável. Se não for amigável, obviamente tem que ser jurisdicional. E fora isso, alguns pontos importantes que os registradores terão que se debruçar é esse da usucapio libertatis, é a questão dos elementos de caracterização da usucapião, por exemplo, o justo título, a posse ad usucapione nem sempre é uma posse simples de se perceber e tem uma série de questões que podem ser de difícil interpretação e de difícil percepção até mesmo. Enfim, há uma série de questões técnicas que precisam ser bem compreendidas, estudadas, mas eu acho que o caminho dado é um bom caminho, é um caminho inicial muito feliz e que acho que pode ser aprimorado com a participação dos oficiais de registro de imóveis. Eu acho que eu faria uma última observação. Por favor. Eu tenho ouvido e lido em algumas conversas informais afirmações do seguinte tipo: a usucapião é uma forma subsidiária de aquisição da propriedade, e que a pessoa somente poderá usar a usucapião extrajudicial quando não tiver possibilidade de celebrar um negócio jurídico convencional de transmissão. Isto é, se a pessoa celebrou um compromisso de compra e venda, demorou tanto tempo para cumprir esse compromisso de compra e venda que ela já tem prazo para usucapião. Mas ela tem condições de celebrar a compra e venda porque o vendedor, o promitente vendedor, ainda é vivo, conhece essa pessoa, ela está no lugar certo, sabido. Há pessoas que têm defendido que não se poderia optar pela usucapião, apenas subsidiariamente. Isso me parece equivocado e eu acho que é importante falar isso, porque eu tenho ouvido cada vez mais vezes essa afirmação. Não há um grau de hierarquia entre as diversas formas de aquisição de direitos reais previstas no Código Civil. Tanto os negócios translativos de direitos reais previstos no Código Civil, quanto a usucapião, que é uma forma de aquisição da propriedade prevista no Código Civil, são formas igualmente válidas e em mesmo grau hierárquico, digamos assim, e que podem ser utilizadas de acordo com o entendimento da pessoa que virá adquirir aquele direito. Se a pessoa cumpriu os requisitos para a usucapião, ainda que ela tenha a possibilidade de celebrar um negócio translativo de compra e venda, se ela quiser optar pela usucapião, ela poderá optar e não há nada que obste o reconhecimento desta usucapião, desde que, obviamente, estejam preenchidos os requisitos materiais para a aquisição do direito real pela usucapião. Há alguns riscos em você esperar, obviamente, o prazo da usucapião. Nesse meio tempo, você pode perder o seu direito para um terceiro de boa-fé. Agora, se a pessoa optou por correr esses riscos para adquirir determinados benefícios, porque uma aquisição originária do direito de propriedade
tem algumas vantagens em relação a uma aquisição derivada, como é a compra e venda, ela passa a ter o direito a esse reconhecimento e isso é uma escolha dela. Não há subsidiariedade alguma entre essas formas de uso capião e não pode, no meu entender, o registrador recusar o reconhecimento da uso capião sob um argumento desses. Então tá, doutor. Então, muito obrigado aqui pela sua presença e sua contribuição nesse assunto que é tão importante, né? E que merece muito a nossa atenção. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite e muito obrigado e fico à disposição para novas oportunidades, quem sabe que se façam necessárias. Perfeito. Bom, o assunto uso capião administrativa continua sendo abordado em nossos canais e em nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.